Eu lembro de uma propaganda do Futura que dizia: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E você já parou para pensar na qualidade das suas perguntas? Essa qualidade ela pode ser a diferença entre uma ideia brilhante e mais do mesmo, sabe? E parece até um pouco contraditório falar de respostas num texto, num vídeo, sobre perguntas. Só que fica comigo até o final. O que você vai ver aqui não é uma lista de soluções prontas, mas é uma habilidade de explorar o que realmente importa. São divagações sobre isso. Na época, ainda adolescente, eu olhava aquilo e pensava: eu quero, eu quero saber a resposta. Eu não quero saber de pergunta, não. Eu quero saber a resposta. Eu quero já ir para a solução. Só que, assim como o meu eu do passado, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas subestimam a importância de fazer boas perguntas. E a gente acha que só precisa das respostas. Só que sem as perguntas certas, até mesmo as melhores respostas vão levar a lugar nenhum. Aí você vai dizer: ok, Rafa, tô ligado, tem que saber perguntar, mas e agora? O problema é que perguntar não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Não, não faz parte do nosso ser natural. Quantas vezes você já ficou insatisfeito com alguma resposta só porque, no fundo, a pergunta foi superficial, dúbia ou mal pensada, e aí a pessoa respondeu porque não entendeu sua pergunta. Hoje em dia, com IA, é ainda mais importante fazer as perguntas corretas, claras e concisas. Senão, as respostas não vão ser satisfatórias. Fazer boas perguntas é como treinar uma habilidade. Você começa pequeno, mas com o tempo você aprende a pensar de forma mais estruturada. E sabe o que acontece quando você começa a perguntar melhor? A sua criatividade se transforma. De repente, um problema que parecia sem solução ganha uma nova perspectiva. Um projeto que estava travado começa a fluir. E por que perguntar te ajuda a criar? Primeiro é que perguntar gera curiosidade. A criatividade nasce da curiosidade. Muito se fala que o se é a mesma coisa que nada, que o se é nada. Mas em um sistema onde aprender a fazer as perguntas certas é fundamental, aquelas perguntas que começam com o se, elas são valiosas. As melhores perguntas, elas não estão em busca só da verdade ou do possível, mas do que é interessante. Vem comigo. Perguntar se ou por que não faz com que você explore as alternativas que antes pareciam inexistentes. Quando você permite, quando você se permite perguntar de forma aberta, sem julgamento, sem o rigor de um crítico interno, você abre espaço para as ideias novas florescerem. O segundo ponto é que boas perguntas organizam pensamentos. Pensa aqui comigo. O que é que acontece quando você anota uma pergunta num caderno ou no seu aplicativo de segundo cérebro? Pensa aí, o que é que acontece? Quando você se depara com uma questão complexa, a sua mente ela tende a ficar confusa, cheia de ideias espalhadas, difusas, turvas, tudo sem ordem, você não sabe exatamente você não tem clareza com aquilo. E é aí que as perguntas entram como uma ferramenta de clareza. Elas ajudam a segmentar problemas em partes menores, elas destrincham esses problemas, elas repartem esses problemas em partes menores, tornando mais fácil identificar o que é relevante e o que pode ser descartado. Quando você parte, você filtra, você consegue eliminar o ruído, eliminar o lixo que tem ali naquilo que você coletou. É como se você estivesse passando por com uma peneira em um rio e você vem e você coleta ouro e você coleta areia. Quando você quebra aquilo ali, você consegue entender: não, isso aqui é areia, isso aqui é ouro. E aí você descarta o que você não quer e fica só com o que é valioso. E aí, por exemplo, ao invés de perguntar como resolver isso, você pode dividir as perguntas em coisas mais específicas, como: qual é a causa principal desse problema? Quais recursos eu tenho disponíveis para resolver isso?
Além disso, boas perguntas são como marcadores no seu segundo cérebro. Quando você anota uma pergunta, ela funciona como uma âncora, porque ela ajuda você a voltar para o mesmo ponto, o ponto de reflexão em que você deixou ali. Você deixou aquela pergunta e depois você volta e você consegue voltar de onde você parou. Imagina um grande projeto criativo em que você se perde no meio de várias ideias. Revisitar essas perguntas anotadas, ela pode reativar alguns insights que você teve antes, mas que eles estavam enterrados no fluxo de informação. E aí, no fundo, elas te ajudam a desenhar um mapa mental que mantém sua criatividade fluindo de uma forma organizada e consistente. Essa abordagem estruturada, ela transforma o caos em algo gerenciável. Ela direciona o seu foco para o que realmente importa. Ela não desaparece. Ela fica lá, aguardando um momento de inspiração ou uma nova conexão que transforma em algo maior. E o terceiro ponto é: perguntas constroem conexões. Perguntas profundas têm o poder de ligar ideias aparentemente desconexas, de fazer essas conexões entre coisas que aparentemente não têm nenhuma relação. Por exemplo, perguntar como isso se relaciona com aquele outro projeto pode te levar a soluções inesperadas, a soluções inovadoras. E aí é que o segundo cérebro, com Obsidian, ele brilha como ferramenta de criatividade, porque ele permite fazer conexões infinitas, conexões inesperadas entre diversos assuntos. Mas entenda o seguinte, entenda que o objetivo de nutrir um segundo cérebro criativo não é ele te dar respostas, embora muitas vezes ele possa sim te dar algumas respostas. O intuito dele é ajudar você a fazer as perguntas certas. O quarto ponto é que as perguntas certas desafiam suposições. E muitas vezes a gente se apega a ideias antigas que já não servem mais. Perguntas têm o poder de desarmar crenças limitantes que a gente tem e nem percebe. Imagina aquela regra não escrita que todo mundo segue, só que ninguém questiona e se perguntar, ninguém sabe por que estão seguindo aquela regra. Perguntar por que sempre fizemos assim é como jogar luz numa sala que está escura. E de repente você percebe que tem outra forma de fazer. E, cara, muitas vezes a resposta é um desconfortável, porque sempre foi assim. A gente sempre fez assim, então mantém. E esse é o momento de ouro. Se você insistir e continuar explorando, você vai descobrir muitas dessas regras não têm fundamento sólido, mas sim raízes em hábitos ou medos de mudar. Simplesmente, sem nenhum motivo aparente, sem nada que justifique. Por exemplo, pense em uma empresa que nunca permitiu o trabalho remoto, porque acreditava que a produtividade dependia da presença física. Uma pergunta simples como: o que realmente define produtividade? Abriu caminho para novas práticas, para revolucionar o modo de trabalho de milhares de organizações. Tem empresas que hoje conseguem trabalhar home office por causa dessas perguntas. O que é que define a produtividade? Como é que eu meço a produtividade do meu funcionário? Perguntar exige coragem de encarar a si mesmo. E esse, assim como outros motivos, atrapalham a produção de boas perguntas. Mas uma pergunta que você pode estar se fazendo: beleza, mas por que aqui eu não faço boas perguntas? Porque falta curiosidade genuína. A primeira coisa é que a curiosidade é o motor das boas perguntas, mas muitas vezes ela é enfraquecida por hábitos ou pelo ambiente. Num mundo onde a gente é bombardeado com respostas prontas e rápidas, a gente para de questionar, a gente começa a aceitar tudo como nos foi apresentado. E sem curiosidade, as perguntas ficam superficiais. Perguntas do tipo: o que, ao invés de por quê ou como. É como se, por falta de treino, a habilidade de explorar o desconhecido fosse sendo atrofiada, deixando a mente acomodada e distante da verdadeira criatividade. O segundo motivo é o medo de parecer bobo ou inadequado. E quantas vezes você já segurou uma pergunta porque achou que ela poderia ser óbvia demais, ou errada até?
E esse medo do julgamento me impediu a vida inteira de explorar ideias. Eu morria de medo disso. Perguntas que poderiam ser transformadoras, perguntas que poderiam ter mudado minha vida. E não mudaram porque eu não perguntei, eu não as fiz. O que as pessoas não entendem é que perguntas simples muitas vezes carregam profundidade. Quem evita perguntar por receio de expor uma dúvida ou insegurança se fecha para uma das ferramentas mais poderosas que existe, a capacidade de explorar sem barreira. O terceiro motivo é a pressa em buscar respostas. A gente vive em um mundo acelerado, onde parece que o mais importante é ter respostas rápidas e não refletir sobre o que está sendo perguntado. Muitas vezes a gente foca mais em encontrar solução do que em explorar o problema. Isso faz com que as perguntas sejam feitas de forma rasa, sem tempo para maturar. A pressa rouba a profundidade que as perguntas precisam para trazer esses novos insights. O quarto item é o pensamento focado em resultados e não em processos. Perguntas boas geralmente abrem espaço para reflexão e descobertas. Só que muitas pessoas têm dificuldade de pensar em processos porque elas estão fixas no resultado final, apenas no resultado final. Por exemplo, ao tentar criar algo novo, pode ser mais fácil perguntar qual é o jeito mais rápido de resolver isso, em vez de quais outras possibilidades existem para resolver isso. Esse foco exclusivo no objetivo, ele limita a mente e impede que ela explore diferentes abordagens criativas. A quinta razão é a falta de prática em formular perguntas. Fazer boas perguntas é uma habilidade. E como toda habilidade, ela precisa de prática. Só que muitas vezes a gente não dedica tempo para aprimorar esses processos. A gente está tão acostumado com respostas prontas, seja de colegas, seja de ferramentas como mecanismos de busca ou da nossa IA preferida, que a gente acaba se tornando dependente do conteúdo já mastigado, a gente quer tudo na mão. Isso cria uma espécie de atrofia mental, que dificulta o ato de pensar criticamente, de formular perguntas que realmente importem e que levem a algo. Agora, a boa notícia: você pode aprender a fazer perguntas melhores e, com isso, destravar a sua criatividade. Se você se reconhece em algum desses pontos, fica tranquilo, eu me reconheço em vários. Tudo isso pode ser trabalhado. E aqui eu vou te mostrar como fazer boas perguntas. Sim, é meio irônico, mas num vídeo sobre boas perguntas, eu vou te passar algumas respostas. Mas fica comigo, tá acabando e a gente vai entender. Por enquanto, vamos aos passos. Você precisa procurar, registrar, pensar, começar pela curiosidade. Para fazer boas perguntas, você precisa, antes de tudo, estar genuinamente curioso. Ao invés de aceitar as coisas como são, pergunte por que assim? Ou como poderia ser diferente? Ative a criança de 5 anos e eu confesso que eu não sei qual é a idade do porquê de uma criança, mas vamos dizer que é 5. Mas ativa essa criança interior, essa criança que pergunta por quê? Por quê? E por quê? E por quê? Por quê? É uma criança que quer saber, ela tem curiosidade genuína, ela quer saber aquilo. Quando Einstein dizia que não era mais inteligente, mas era somente mais curioso dos outros, ele sabia que perguntar era o primeiro passo para encontrar respostas verdadeiramente criativas. Anote as suas perguntas. Um segundo cérebro bem construído começa com a organização das perguntas. Pode ser no papel, pode ser num aplicativo de notas, ou numa ferramenta como Obsidian. Anote tudo, as perguntas grandes, as perguntas pequenas, complexas, ou até as bobas. Se não souber como começar a usar o Obsidian, eu recomendo a minha trilha gratuita, está na descrição. É desse acervo que surgem ideias incríveis. Se você ainda não começou, experimente criar uma seção chamada Perguntas para Explorar. É aqui que suas dúvidas vão se transformar em pequenas faíscas de criatividade. A outra coisa é que você precisa refletir sobre essas perguntas. Agora que você anotou as perguntas, você tira um tempo para revisitá-las. Você precisa se perguntar: quais são as perguntas mais relevantes para mim hoje? Alguma dessas perguntas já foi respondida, mesmo que parcialmente? Anote a resposta, anote o que você concluiu, até onde aquilo lhe levou. Existe uma nova forma de olhar para isso? Outra pergunta que você pode fazer. E
as respostas que eu trago aqui, elas não são um ponto final, elas são um ponto de partida, por isso que elas não funcionam como respostas prontas. Elas existem para te ajudar a enxergar o poder das perguntas e como você pode aplicar essas perguntas de forma prática. Porque a pergunta precisa levar a algo prático. Se você ficar só perguntando sem agir, você pode virar só um curioso. Mas se você quiser ter resultado, quiser chegar em algo prático, você precisa perguntar e isso te levar a algo. A minha intenção é que no final desse vídeo você não fique com a sensação de pronto, agora tá tudo resolvido. Vou sair perguntando as coisas e tá tudo certo. Vou aplicar isso aqui que o Rafa falou e tá tudo bem. O objetivo é justamente o oposto. É te mostrar como usar as perguntas para continuar explorando, descobrindo e, quem sabe, chegando às suas próprias respostas. Porque, cara, o que realmente importa aqui não é o que eu digo, mas é o que você vai se perguntar depois que terminar de assistir esse vídeo. As perguntas que você vai fazer depois. Esse exercício de reflexão que eu estou fazendo aqui com você, ele ajuda a se aprofundar o seu pensamento e gerar novas conexões. É isso que essas perguntas precisam gerar em você. E se você quer consumir melhor, se você quer começar a criar, talvez seja interessante você assistir o vídeo que vai aparecer aí na sua tela. Te vejo na próxima.